E ele recebeu várias homenagens por isso, dizendo até que ele é como se ele fosse um novo Messias, um novo Salvador. Nossa. Aí parece que o mundo tá clamando por um retorno dele. Nossa. Vem Trump, é o Messias. Lenny. É. Então eles acham que... muitos acharam que seria o Francisco. Porque o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Mas tem um grupo que tá achando que o próximo Papa vai ser o Papa que vai entronizar o anticristo. Você tem medo dos últimos dias? Tem medo da palavra Apocalipse? Hoje eu vou mostrar para você o porquê as pessoas têm medo deste nome Apocalipse. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e a minha missão aqui no canal é te ajudar a compreender a Bíblia de maneira simples e descomplicada. Hoje eu quero falar de um tema que é importante e relevante para nós. Estamos vivendo, com certeza, nos últimos dias. Mas como encarar isso? Como entender o que são os últimos dias? O que será a grande tribulação, o anticristo, o que o Apocalipse revela para nós. O que eu tenho visto na mídia hoje é esse alarmismo, esse sensacionalismo sobre o Apocalipse e sobre as profecias. E hoje eu vou reagir com você aqui um vídeo que ilustra muito bem isso. Né? É uma visão, para mim, distorcida do que a Bíblia apresenta. É uma visão que traz medo, é uma visão que traz preocupações, e uma preocupação não no bom sentido, né? Mas é uma preocupação em que eu busco sobrevivência, né? Eu busco a salvação no sentido das minhas capacidades de conhecimento. Eu sempre digo aqui que não é o conhecimento que vai te salvar, é a graça. Né? Não é o teu conhecimento bíblico, profético, que vai te livrar das pressões ou dos problemas, da provação, enfim. O que vai te livrar, na verdade, o que vai te confortar e trazer segurança no meio da provação dos últimos dias é a companhia do Espírito Santo com você. Vamos então acompanhar esse vídeo, vou colocar aqui na tela, e esse vídeo chegou através de um seguidor meu lá do Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, então siga a gente lá no @minutoprofético.oficial. Pode mandar suas perguntas, sugestões de reações, que eu vou olhando lá e no momento oportuno a gente faz aqui o react. E se você gosta desse assunto, coloca aqui nos comentários também a sua opinião e o que você gostaria de ver aqui no canal Minuto Profético. A Bíblia aponta sobre esse fim do mundo, tribulação e tal. Você pode dar um panorama? Porque tem várias interpretações. E aí, o que a Bíblia fala sobre? A Bíblia tem questões ali sobre o Apocalipse que eu acho de cair o queixo. Porque a Bíblia fala assim... Não é dores e princípio das dores? Você quer que eu fale uma linha do tempo, como isso acontece? Então beleza. Ou você ia falar outra coisa aqui? Não, depois eu falo, não tem problema não. Mas é melhor começar então pela... A gente pode fazer essa linha do tempo, tranquilo. Vamos lá. Jesus fala que no final dos tempos vai ter o princípio das dores. O princípio das dores é o quê? O amor vai se esfriar, aí pai se levantando contra filho, filho contra pai, guerras, rumores de guerras, doenças, abalos nas forças celestes, ou seja, sinais nos céus, tipo cometas e tal, eclipses, terremotos, o terremoto tá aumentando, inclusive por causa humana, né? Vulcões. Isso os caras não pensam. Os caras, mas por que tem a ver terremoto aumentando? Será que tá aumentando mesmo? Tá aumentando por causa humana, poxa. Por quê? Por causa de fracking, xisto bituminoso, negócio de exploração de petróleo. Sei. Tem a ver com exploração de reservatório de água subterrâneo, lençóis freáticos, o homem tá tentando extrair água dali. Isso tudo gera terremoto subterrâneo. Até teste nuclear subterrâneo. Então tem muito mais terremoto hoje. Pô, será que Jesus acertou então? Ele já sabia que os caras iam provocar terremoto? Não sei, mas que tá aumentando, tá. De 2010 para 2020 aumentou acho que 30% o número de terremotos. Então, primeiro são essas cenas de terremoto e tal, pandemia, né, guerras, rumores de guerra, o sol se escurecendo e por aí vai. Então, começa assim. Aí o que acontece? Vai ter uma grande guerra. Tá, vamos parar aqui que ele já começou a ir para uma... Ele vai viajar agora, vocês vão perceber. Mas olha interessante, Mateus 24, quando Jesus está descrevendo sinais que antecedem o seu retorno, esses sinais, gente, não é para causar pânico, ok? Não é para causar pânico, mas é para dizer que o mundo realmente vai de mal a pior. Beleza. Mas tem um detalhe aqui importante, aqui. Não olhe para Mateus 24, esses eventos todos que ele falou, que é bíblico, né? Não olhe como o fim,
mas isso não é o fim. O próprio Jesus diz, né? Quando olhar vendo tudo isso, né? Isso ainda não é o fim, ok? Isso é um processo, E desde o tempo de Jesus, esses sinais vêm aumentando a intensidade, porque desde o tempo de Jesus haviam terremotos, né? E ele falou aqui realmente com a ação humana, tal, as coisas vão aumentando, a intensidade vai aumentando, né? Agora ele vai para a questão de 7 anos aí, que a gente vai comentar um pouco sobre. Um problema global. A gente não sabe exatamente o que vai ser, mas pode ser uma terceira guerra mundial. Alguém vai ser o cara que vai trazer a paz para isso. Vai ter um conflito e vai ter um acordo de paz. Vai ter um acordo de paz. Isso aí já é uma especulação. Biblicamente não tem nada dizendo que haverá terceira guerra mundial, né? Que vai ter alguma coisa global. É interessante que nem a pandemia que foi uma questão global, temos assim, o assim do Senhor vai ter a pandemia, né? Então, assim, eu sei que é um raciocínio, que depois do caos, né, vem a paz. Mas perceba que isso já vai alimentando a cabeça das pessoas, de quem assiste, né, de que precisa de um evento assim, mundial, um evento caótico, para que então as coisas aconteçam. E não é bem assim. A Bíblia não vai para essa direção. Isso acaba alimentando o nosso imaginário, né, de uma guerra mundial. Então, o cristão, aqui está o perigo, o crente fica olhando para as notícias e esquece de olhar para a Bíblia. O crente começa a ter relacionamento com os jornais e esquece de ter relacionamento com a igreja, com a missão, né? Então, para mim, isso é perigoso. Mas, enfim, ele está falando aí sobre essa questão aí que vai ter um problema e alguém vai ter que resolver. Nessa parte eu concordo. Eu só não concordo de querer ficar sugerindo eventos caóticos globais, né? Isso aí para mim é problemático. Ou é um conflito, ou é aquecimento global, ou um evento de natureza mundial, que o mundo vai falar, agora a gente está numa situação ruim. Ou uma grande pandemia, pode ser também, mais violenta, né? A Bíblia não fala, não é tão claro. Mas que morre muita gente nisso? Morre muita gente, tipo uma comoção mundial. O mundo alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser, a nível global. Aí vai surgir um salvador do mundo, que vai trazer paz, principalmente paz em Israel, naquele conflito ali, Israel-Palestina. Que parece uma coisa sem solução. Meio impossível. Vocês percebem que Israel, para esse tipo de interpretação, é o centro de tudo, né? A Bíblia não apresenta Israel como centro das profecias. O centro da profecia é Jesus Cristo, né? Então, assim, existe uma fissura, existe, assim, uma fixação do povo evangélico em ficar olhando a geografia de Israel. Existe essa fixação. Por quê, gente? Porque esta visão, ela vê o Apocalipse de forma literal. Então, quando fala de Israel, das 12 tribos, no livro do Apocalipse, eles entendem que literalmente está falando de uma restauração de Israel lá naquela região, né? Por isso que o foco é olhar para aquela questão, para aquela região, né? E, gente, isso não faz sentido, né? O Israel não é o centro do livro do Apocalipse. O Israel não é o relógio de Deus. Isso aí, houve um tempo que Israel, o povo étnico de Deus, escolhido, foi Israel. Hoje não há diferença, né? Em Cristo Jesus, todos nós somos povo de Deus. Ficar olhando para Israel, para acreditar que tudo saia de lá, não faz sentido. Não é por onde a Bíblia apresenta, né? Olhando hoje. Esse cara é o anticristo. Só que esse cara vai ser recebido pelo mundo como um cara do bem, bom, né? Pô, trouxe paz, né? Então, na hora que ele assinar esse acordo de paz ali em Israel, começou o reloginho do Apocalipse. Tem que ser Israel? É a paz em Israel. Israel tem que estar envolvido? Tem, é uma paz global, mas é principalmente paz em Israel. Tá vendo aqui, tem um problema. Diz que vai assinar um acordo de paz. Aonde isso existe nas profecias? Não tem. Isso aí é uma visão lá das 70 semanas, lá do livro de Daniel, que eles acreditam que essa última semana é um hiato, né? Porque ali acaba o povo de Deus, o povo de Israel, e depois existe agora o período do hiato, que é a igreja, e depois essa última semana volta no tempo do fim, e é onde apresenta esse anticristo. E esse anticristo, na minha concepção, para mim é uma forçação de barra, sabe por quê? Porque na profecia das 70 semanas, lá de Daniel 9, está falando, a profecia das 70 semanas, o foco é Jesus Cristo. O foco não é o anticristo, né? Quem vai fazer uma firme aliança ali está falando sobre o Cristo, não o anticristo, né? Então, assim, olha, essa compreensão exige uma ginástica hermenêutica numa profecia que já se cumpriu,
porque as 70 semanas já se cumpriu, terminou lá com o aparecimento ali, a rejeição dos líderes de Israel com o Messias, o surgimento do apóstolo Paulo, né, pregando para os gentios, porque a profecia dizia que 70 semanas era determinado para o povo de Israel. Então isso já foi. Deus não rejeitou Israel, foi Israel que rejeitou o Messias. E todo aquele agora que aceita o Messias faz parte do povo de Deus. É uma profecia que já se cumpriu. Mas, para poder fazer sentido, eles jogam esse período da última semana e essa firme aliança que aparece lá no capítulo 9, verso 27, eles colocam como esse anticristo, que vai fazer paz durante um período de 3 anos e meio, e depois ele vai enganar todo mundo, e aí vai começar uma perseguição. E, gente, aonde está isso na Bíblia Sagrada? Não está. Como eu costumo dizer, essa interpretação para mim está mais por uma ficção hollywoodiana do que bíblica, né? Vamos lá. Tá. E vai ser um acordo ali que até hoje não aconteceu ainda, né? Qual o sinal que iniciou o Apocalipse? Eu falei, paz em Israel. Quando dá sinal tratar de paz, o reloginho começa a rodar. Aonde isso? Gente, Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo, né? Tanto da pessoa dele, como uma revelação dele sobre o futuro, sobre os acontecimentos, né? O Apocalipse em si começou com João, lá no 1º século, né? E dizer que agora a gente está dependendo de um decreto de paz, né? Um decreto de paz para que as coisas aconteçam, não é bíblico, não existe isso. Reloginho de 7 anos. Esse relógio tem 7 anos de duração. Pra gente ficar esperto e falar, putz, paz de Israel, aí tu pode já começar a ir preparar para o bunker. Mas se bem que entre o acordo de paz e o negócio ficar feio mesmo, são 3 anos e meio. Mas esse acordo seria aberto ou seria um acordo até fechado? Não, acordo é pro mundo saber. Vai ser uma celebração mundial, entendeu? Então... Realmente conseguiram resolver aquela parte do mundo que é problemática, sempre teve conflitos. E o cara que é o salvador do mundo vai levar o crédito disso. Claro. Tem que ser público para ele levar o crédito, ficar cheio de moral, né? E aí ele vai começar um governo de 3 anos e meio pacífico. Assim, não, eu sou do bem e tal. Depois de 3 anos e meio, ele fala, ó, não permito mais religião, só eu que posso ser adorado, e quem não me adorar vai morrer. Entra um negócio doido. E aí, nesses 3 anos e meio, eles vão reconstruir o templo lá em Jerusalém. Já tem um grupo que tem todo o material pronto. Isso é interessante, né? Já está dizendo aí que, não, eu vou fazer uma paz e depois vou passar a perna nos outros, né? Olha só que, para mim é incoerente isso, né? É incoerente. Então já está profetizado que ele vai enganar todo mundo e todo mundo vai aceitar, né? A reconstrução do templo, outra coisa também, para que reconstrução do templo? O templo ele serviu para um objetivo, né? Ele era, antes de Cristo, para que as pessoas tivessem o encontro com o Criador, né? Para que obtivesse perdão. Ele precisava de 3 coisas, né? Ele precisava de um animal que morresse no lugar dele, né? A vítima, precisava de um intercessor entre o homem e Deus, que é o sacerdote, né? Vítima, sacerdote, e o templo, onde receberia o sacrifício. Quando Cristo vem, estas sombras que representam ele já ficam no passado. Não tem motivo para reconstruir um templo. Para que reconstruir o templo? Para fazer sacrifícios de animais? Isso é um pensamento judaico, né? Porque eles não aceitaram o Messias, então para eles faz sentido. Agora, que para mim não faz sentido, é muito crente acreditando nisso, né? Nessa situação. Se você é cristão, evangélico, né? E acredita nessa questão do que é uma profecia que realmente vai reconstruir um templo, eu pergunto para você, se você crê em Cristo e que Cristo já cumpriu isso, por que os evangélicos continuam acreditando nessa reconstrução e que isso faz parte de uma profecia que é bíblica, que não encontra essa profecia de o Apocalipse? Se você lê o livro do Apocalipse inteiro, né, você vai encontrar um santuário, verdade, mas é um santuário celestial, né, não é terrestre. Então não faz sentido os evangélicos acreditarem nessa reconstrução, né, e pregarem sobre isso, né? Okay. Que é o Instituto do Templo, né? The Temple Institute. Só que eles não têm o local liberado ainda, né? Porque onde precisa ser construído o templo, você tem uma mesquita ali e o Domo da Rocha, né? Você tem a mesquita de Al-Aqsa e você é o lugar sagrado dos caras. É o lugar sagrado deles, é dominado por eles, né? Então, o acordo de paz deve envolver o seguinte, a gente dá um estado para vocês, mas vocês liberam um monte do templo aí pra gente reconstruir o templo. Então, quando eles reconstruíram o templo, aí o reloginho já virou mais. Então, nos 3 anos e meio, aí começa... O relógio do Apocalipse chegaria perto da meia-noite já. Aí já chega, porque vai faltar 3 anos e meio, né?
Então é um período de 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio são mais tranquilos, chamado tribulação. O segundo período de 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. Aí é caos total. É o aí quê? Perseguição? Guerra geral, perseguição, perseguição religiosa. Ele não aceita mais ninguém adorar outro Deus, só ele mesmo. Controle total. Aí a tecnologia vai funcionar perfeitamente. Então, da onde tira isso, né? Da onde que ele vai pedir adoração para ele, somente para ele, que haverá perseguição, né? Gente, eu pergunto com todo respeito, né? Eu leio a Escritura, já tem muitos anos, leio as profecias de Daniel, né? Ezequiel, as profecias do Antigo Testamento, a vinda do Messias, leio a Apocalipse, né? O Evangelho, Jesus falando sobre os últimos dias, e não consigo encontrar esse roteiro que foi muito interessante, né? Como as pessoas aceitam facilmente esse roteiro dos últimos dias, né? Eu fico impressionado, tá bom, gente? Eu tô parando aqui porque para mim é muito estranho crer nisso, né? E o lance do 666? Então, fala nessa parte ou valeu? Fala, com certeza. Quem não tiver essa marca na mão, na dorso da mão, na testa, não vai... A tecnologia, né? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Pô, chega lá no Apocalipse, você vê que o Apocalipse diz que a besta... São 3 cabeças ali, né? O anticristo, o falso profeta e a besta, né? O anticristo, porque o anticristo seria o Jesus de Lúcifer, é isso? Você tirou nota 10, porque... Um espelho? As pessoas... Não, é uma cópia. É uma tentativa de cópia. É cópia. Porque esse prefixo anti no grego, no texto original, anticristo. Ele não é exatamente contra, não, é substituto. Ah, tá. Entendeu? Então a gente imagina o anticristo como se ele fosse o oposto, mas não é, ele é idêntico. Tanto que ele vai enganar. Para enganar tem que ser parecido, né? Então o anticristo vai ser cristão, o anticristo vai ser um cara de valores. Falando de bondade, de paz. Valores da vida, né? O bem, valores... Tá vendo? Essa questão do anticristo, reduzir a um personagem é muito perigoso. O próprio João, nas cartas de João, ele já fala que muitos anticristos já têm saído pelo mundo, né? O sistema do anticristo já governa desde o templo ali de Pedro, já fala de Babilônia, né? Então, assim, é perigoso reduzir o anticristo a um personagem, né? Porque há uma tentação, isso acontece, eles vão falar aqui, ó, né? Porque é o Trump, porque é fulano, não é o filho do Trump, não, porque é o Macron. Reduzir o tema anticristo para um personagem, para uma pessoa, é reduzir a abrangência da profecia, né? Estamos falando de um sistema. Estamos falando de pessoas que lideram sistemas, que são sistemas que realmente vão contra os valores de Cristo, né? E realmente eles se colocam no lugar, porque eles entendem que eles são, por causa de poder e status, né? A adoração é para eles, né? É interessante como o ser humano tem esse desejo por poder, né? Então, assim, eu acredito que teremos líderes mundiais na liderança desse sistema, mas não creio que seja um anticristo, mas vários, né? Então, é perigoso a gente ficar nomeando, apontando para os cristãos, então ele vai chegar numa plataforma cristã. Mas o anticristo, ele não é o religioso, ele é o político. Ele é o diplomata. Tá. O anticristo é o diplomata. Não seria um pastor, padre, papa. Isso aí é o falso profeta. Tá. O falso profeta é o João Batista do anticristo. É o cara que anuncia. Falou, esse cara é de Deus, hein? Entendi. Pode seguir ele aí que... É o cara que abençoa. Já dei meu ISO 9001 aí pra ele. Não, tá vendo? É estranho, né? Primeiro ele já falou, ele tinha afirmado que o anticristo é aquele que torna no lugar de Deus, né? Agora ele já falou que não, porque aí é o falso profeta, que é o falso profeta que anuncia, tá vendo como é confuso, né? Todas as bestas, a besta que aparece lá, a besta que sobe do mar, ela é um tipo de um anticristo, né? Satanás é o anticristo mor, né? A besta que sobe da terra também é um anticristo, porque eles se colocam no lugar de Deus, eles vão contra Deus. Então, ser anticristo não é apenas ir contra Deus, mas se colocar no lugar dele, né? Tá vendo como a gente começa a querer dar nome a bois e acaba esquecendo de toda a manada, né? Ele pode seguir. Então tem esses dois. A besta, uns dizem que a besta é uma espécie de um monstro, outros dizem que a besta é um sistema político, né? Como se fosse a máquina tecnológica que governa esse período. Uma grande inteligência artificial que controla tudo. Então, é interessante como é que a tecnologia aparece muito no livro do Apocalipse. Sem falar em tecnologia, mas a gente entendendo hoje que seria a tecnologia que está... Apesar de que tem um estudioso aí que morreu esse ano, chamado Thomas Horner, ele manjava muito dos textos originais da Bíblia, no Novo Testamento, principalmente no grego. Ele encontrou uma palavra que é uma palavra que é única, só tem uma vez na Bíblia, que é phobitron. Phobitron, né? Ela tem uma variação que é fobetra. Significa medo, o receio que vem da tecnologia.
Aí nesse meio ali, o anticristo vai falar, eu sou do mal mesmo, vim aqui para barbarizar. Gente, não faz sentido, né? A palavra tecnologia é uma palavra moderna, é um anacronismo tremendo, né? A palavra aí, que vem de fobia, que ele está falando aí, é fobia de coisas, mas não coisas ligadas à tecnologia que nós conhecemos, né? Está falando mais sobre a tensão, a ansiedade, as preocupações da vida, né? Não com relação à tecnologia, tá vendo? Olha como que interessante. Essa besta, ela é sempre identificada num período que as pessoas vivem. Quando o crente começa a olhar para as notícias e tirar o foco da Bíblia, quando surge um papa novo, aí é a besta. Não, quando surge um presidente, é a besta. Não, quando surge uma pessoa expoente, não, aquele é a besta. Agora a tecnologia, não, aquilo é a besta. Então perceba, nosso foco não é ficar olhando para esse tipo de coisa, gente. Senão a gente foge do que Cristo revelou, né? O Apocalipse não é a revelação da besta, o Apocalipse não é a revelação de catástrofe, né? Não é uma revelação sobre Israel, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo cuidando do seu povo nos últimos dias. Apesar de Satanás mover sistemas para perseguir e tentar destruir o povo de Deus, Deus, no Apocalipse, cuida do seu povo. Né? Mas a gente começa a olhar para as cortinas de fumaça que Satanás fica levantando. Né? Agora a questão da tecnologia, né? Agora a IA. Né? Cuidado, meu povo, cuidado. Geral, quem não me adorar vai morrer. E aí é o seguinte, vai ter que ter minha marca, que a gente falou do 666, né? Se não tiver minha marca, não compra nem vende, não compra. Aí muita gente já tem teorias do que seria essa marca. Do que seria essa marca. Hoje a teoria mais... www é o 666. Já falaram do código de barras, né? Nos anos 80, naquela época antiga lá da Turiaçu, né? Quando você frequentava lá na Turiaçu, era nesse nível. Código de barra, porque tem 6. O que você imagina? Então, hoje em dia, pra mim... Então, hoje, tá esse negócio aí de... Não fala mais implante, né? Antes era um implante que era tamanho do grão de arroz, de onda de rádio, né? Eles chamam de RFD, que é frequência de rádio. E agora evoluiu para tatuagem quântica, né, ou tatuagem invisível. Que seria? Isso é um adesivinho que o cara aperta assim na mão, ele tem microagulhas. Essas microagulhas soltam micropartículas, que são partículas que podem ser... você pode tocar a informação ali e escanear depois e ler, né? Então, essa partícula, quando você escaneia, ela brilha. Ela tem um sistema de bioluminescência, que é o mesmo que faz o vagalume brilhar. Que o nome é meio curioso, que é luciferase. Aí já ficou meio estranho, né? Já ficou meio estranho. Por que luciferase? Tá vendo, gente? Agora é a tal da tatuagem quântica, né? A Bíblia, quando fala em Apocalipse 13, que fala que vai ser colocado na testa, né, ou na mão, a gente tem que entender que ali é uma referência, é uma contrafação da lei de Deus. Né? A lei de Deus era para ser inculcada, né? Inculcada na mente. É através da minha decisão, é a decisão que eu tomo em seguir a Deus, né? O conhecimento sobre a verdade, sobre Deus. Né? A besta, ela imita. Aqueles que aceitam o controle, se submetem a esse poder global que haverá, isso eu não nego, a Bíblia diz sobre isso, então as pessoas vão aceitar de maneira consciente a soberania, a ideia, a ideologia que esse poder vai trazer, né, os benefícios, enfim. Então, assim, o que nós não sabemos, que não há revelação, é sobre como que esse sistema mundial vai saber se eu estou de acordo ou não, ok? Esse tipo de sistema de cadastramento, isso aí a gente não sabe mesmo, né? Mas veja, ninguém vai receber a marca da besta por descuido. Todo mundo receberá a marca da besta quando a pessoa decidir racionalmente de que ela rejeita aquilo que Deus propôs em sua palavra e segue esse sistema. Então, assim, não fique com medo e dizer, antes era um chip, agora já mudou, é uma tatuagem. Eu disse já em outros vídeos aqui, se eu pudesse implantar um chip na minha mão em que resolvesse meus problemas com cartão de crédito, com transferência, pagamento, localização, a questão de saber a minha saúde, como está o meu corpo, se fosse possível, né, se eu tivesse condição, eu com certeza colocaria. Agora, eu vou perder a salvação porque eu vou deixar que alguém coloque um implante, porque esse implante ou a tatuagem é a marca da besta. Então, se eu aceitar a marca ou o implante, então agora eu estou perdido. Não, queridos. O Apocalipse não está lidando como aceitar marcas. O Apocalipse está falando sobre aceitar a quem você quer adorar, a quem você vai se submeter. O não poder comprar e vender
está falando mais sobre sobrevivência, né? Haverá um momento em que o sistema vai estar tão fechadinho, né, em que se eu quiser comprar, vender, se eu quiser participar do comércio, se eu quiser estar inserido no mercado de trabalho, eu vou precisar aceitar, eu vou ter que me submeter a esse poderio. E, biblicamente, quem aceita esse poderio vai contra a palavra de Deus, vai contra os mandamentos de Deus. Né? Eu até falei num vídeo passado aqui para vocês, olha que interessante, Deus é o único que estabeleceu os dias para trabalhar e o dia para não trabalhar. Agora vem Satanás com seu sistema e agora ele quer estabelecer o dia quando a pessoa vai trabalhar ou não. Vou explicar melhor. Quando você vai para o texto, diz assim, ó, que aquele que não tiver a marca não vai poder comprar e nem vender. Para você comprar ou vender, você precisa de dinheiro. Para você ter dinheiro, você precisa do quê? De trabalho. Eu preciso estar ligado ao mercado de trabalho para ter condições, ter dinheiro para poder comprar as coisas. Entende isso? Então, o que o Apocalipse está gritando aqui é que essa contrafação de Deus se levanta e vai querer que você obedeça a ele. Obedeça e que você vai ter que submeter ao dia as leis em que esse poder vai dizer, não, para você poder comprar e vender, para você estar ligado ao sistema comerciário, ao mercado de trabalho, então essas são as regras. Só que estas regras vão contra o que a palavra de Deus diz. Então, o único mandamento, né, de Deus, nos 10 mandamentos, existe um mandamento que define que dia nós devemos trabalhar e o dia que nós devemos santificar. É Deus quem definiu o descanso e o trabalho. Agora vem a besta e levanta uma nova ordem, porque ela quer pisar na lei de Deus. Percebe, gente? Então, aqui não está falando sobre tatuagem, sobre o chip. Isso é apenas uma cortina de fumaça para desviar do verdadeiro propósito que é a palavra de Deus. Cuidado para não ficar olhando para a cortina de fumaça. Olhe para a Bíblia. Porque lute é luz em latim. E fere é transportar. Então o portador, Lúcifer é o portador da luz. Inclusive, se você for pesquisar a história do fósforo, que a gente risca, o nome dele ia ser Lúcifer. É mesmo? Só que os caras falaram, pô, ia pegar a moça e falar, me dá um Lúcifer. Aí o cara fala, tá repreendido, o nome de Jesus, né? Aí falou, olha só, gente, o fato de se chamar Lúcifer, a questão aí, é porque tradicionalmente nós, por causa de uma interpretação bíblica, onde é o portador de luz, e é uma tradução do latim que é Lúcifero, então nós, seres humanos, demos um nome a esse portador de luz que se rebelou contra Deus. E nós chamamos ele e damos um nome de Lúcifer. O diabo a gente chama de Lúcifer. A Bíblia não chama o diabo de Lúcifer. Aliás, a Bíblia chama de Satã e diabo. Né? Diabo e Satã, a serpente, né? Então, esses são os nomes que é dado para Satanás. Mas nós, seres humanos, fizemos uma interpretação e colocamos o nome de Lúcifer, o portador de luz. Né? E aí, gente, as pessoas agora ficam fazendo essa ligação, né? De que agora esse negócio da tatuagem aí, não sei o que, tem o nome de Lúcifer. Então, olha, tá vendo? Aquilo já é uma marca. Então, lá no Apocalipse fala de marca. E o nome é Lúcifer. É de Lúcifer. Tá vendo? Então, isso aqui é a marca da besta. Percebe que foge totalmente do que a Bíblia apresenta, né? Bota fósforo, porque fósforo e Lúcifer é a mesma coisa. Inclusive na Bíblia, lá em Isaías 14:12, tá o lugar onde tem onde sai o nome Lúcifer, né? Só que na tradução em latim, a Bíblia diz, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Essa expressão, estrela da manhã, filha da alva, em latim ficou Lúcifer. Só que antes do latim teve a tradução grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. É Septuaginta porque foram 70 sábios que traduziram, aí ficou com esse nome de Septuaginta. Essa passagem, em grego, em vez de estar Lúcifer em latim, em grego é fósforos. É o fósforo. Nossa. Então, fósforo. Então, no Apocalipse, se eu não me engano, nos últimos capítulos ali, também não, nas promessas da carta, nas cartas das igrejas, que as pessoas terão a estrela da manhã, que é uma referência a Jesus Cristo. Então veja, estrela da manhã está falando sobre a alva, sobre a glória, né? E ali em Isaías foi dito desse anjo, que ele tinha resplendor, que ele tinha luz, né? Então a palavra estrela da manhã aparece ali. Mas Jesus Cristo também é chamado de Lúcifer no Antigo Testamento, de portador da estrela da manhã.
Então, tá vendo que uma teologia errada causa pânico e medo nas pessoas? Tá? Então, tanto o diabo foi comparado como portador de luz, e Jesus Cristo é o verdadeiro portador de luz. Tá? Luz foi a mesma coisa. Entendi. Em hebraico é Hillel ben Shahar, que é a brilhante estrela da manhã, né? E Hillel tem a ver com Halelu, que é louvar, halal, né, que é louvar, porque ele é um cara que quer o louvor pra ele quer a glória pra ele, né, quer o sucesso pra ele e tal. Então, essa substância que eles estão querendo usar nessa tatuagem quântica se chama luciferase. Aí depois, a Microsoft em 2020 registrou... Mas seria tipo é invisível. Invisível. É invisível. Você não vê nada na mão. Tá. Não é uma tatuagem, então? Não, é por isso que eles falam de tatuagem invisível, tatuagem quântica. É um adesivo. Pequeno. É um adesivo com agulhinhas pequenininhas. Sei. Aí você encosta e aperta. Aí já era, aplicou. Aí ali depois você vai fazendo upload de informação. Entendi. A ideia é colocar ali no dorso da mão do cara o crédito de carbono, o crédito social, a identidade digital. Tudo, né? Tipo, você certificado de vacinação, tudo. Todas as informações. Aí o cara vai entrar no shopping ali, ó, pra fazer um pagamento, ele escaneia a mão, tranquilo. E, além disso, a Microsoft registrou uma patente em 2020, que o nome é Cryptocurrency Using Body Data Activity, né? Criptomoeda usando a atividade, dados da atividade corporal. A descrição dessa patente, isso a princípio não existe, é só um registro de patente, é sobre implante subcutâneo, que vai ter criptomoeda, só que o estranho é que o número da patente ficou registrado lá no escritório de patentes nos Estados Unidos, é WO 2020 060606. Aí a galera já poderia, Os caras, pô, luciferase, 0606, pô. Cara, aí os caras deixam muito rastro. Aí tá na cara, né? Tá na cara demais. Então você me perguntou o que eu acho que é o 666, eu tô achando que é essa parada aí. Tá vendo, gente? Olha, o 666, biblicamente, é tudo aquilo que é o contrário, é o oposto. Né? É o oposto. Alguns vão falar que é 666. Né? Eu vou falar de uma forma muito mais simples para vocês. Né? O livro do Apocalipse, quando foi escrito, João não entendeu muita coisa. Assim como aconteceu com Daniel. Não entendeu muita coisa. Mas o livro do Apocalipse tinha uma mensagem importante para as pessoas naquele período. Entenda isso. Então, o livro do Apocalipse foi dado em código, em símbolos para João. Então, aqueles que receberam, os primeiros leitores do Apocalipse, eles conseguiram entender muita coisa ali dos símbolos, né? E os símbolos foi dado para João, um dos motivos é para proteger a mensagem. Então, a mensagem do Apocalipse ela foi protegida por muito tempo, né, até hoje, chegou até você hoje, porque foi escrito em símbolos, e os símbolos, de alguma maneira, protegiam a mensagem. O Apocalipse não poderia ser dado de maneira literal, porque Roma, que era o poder que Satanás usava naquele período para perseguir e matar os cristãos, Roma, se tivesse contato com o livro e compreendesse que os cristãos estavam denunciando essa idolatria de Roma, né, que o espírito do anticristo vem de Roma desde aquele tempo. Né? Então, percebe que o anticristo é um sistema corrupto, um sistema que vai contra Deus, se coloca no lugar de Deus. Então, muitas coisas ali no Apocalipse, os nossos primeiros irmãos compreenderam por causa dos símbolos, outras coisas não, porque era referente ao futuro. O número 666, para mim, é como se fosse algo para o povo daquele período. Vou explicar. As pessoas que tiveram acesso àquela carta, para eles compreenderem de que aqueles poderes se tratava de Roma, foi então que João, né, teve a sábia, foi inspirado por Deus, para dizer que esse sistema corrupto, né, esse poder, ele é 666. Se você pegar todos os algoritmos que têm valores numéricos do período de João, né, se você juntar todos eles, o valor de cada um, 5, 1, L, D, C, M, D, C, isso. O 1000, se eu não me engano, a letra M, 1000, foi inventado depois, né? Até o período de João, nós temos apenas algumas ali. Somando as que existiam no tempo de João, dá um número 666. Então, o número 666 era, para mim, na minha opinião, era um código para que os primeiros leitores daquele tempo, quando pegasse a carta, eles soubessem de quem João estava falando. Hoje, eu e você que estamos lendo o Apocalipse, o número 666 não tem relevância nenhuma, porque eu não preciso do número 666 para saber que o sistema corrupto, que é o sistema de Roma, eu não preciso do 666. Entende isso? Mas para os primeiros leitores,
para fazer mais sentido, para eles poderem ter identificação do que João estava dizendo, o número 666 fazia muito mais sentido para eles. Porque eles não tinham a compreensão do futuro. Eu e você, nós temos a compreensão do passado, que era futuro para os nossos irmãos. Então, quando eu olho para o Apocalipse, eu vejo que Roma, o sistema corrupto imperial, que depois se alinhou com o cristianismo, é a besta que sobe do mar. Né? Para mim é muito, muito claro isso. Mas para eles não era claro. Então, o número 666 é como se fosse uma ajuda, um auxílio para aquele povo que recebeu a carta, que foram os primeiros leitores. Tá? Então, assim, a gente fica procurando pelo em ovo. Olha todo o marabalismo que a pessoa... E são coincidências, gente. E vão surgir outras coincidências. Fique esperto aí que vai surgir outras coisas. Hoje nós estamos nesse período da tatuagem. Daqui a pouco vai vir uma outra coisa e nunca vai ser satisfatório a imaginação humana. Entende? Por isso, queridos, não fiquem olhando para esse tipo de coisa. Isso só dá dor de cabeça e confusão, né? E briga, né? É que isso aí existe, né? Se vai existir, não sei. E o na testa? Então, pode ser que os caras botem esse adesivinho na testa também, porque na testa é tranquilo, né? Do cara dar aquela escaneada, né? Parece que o do Elon Musk é na testa. É o Neuralink, né? O Neuralink. Então, o Elon Musk é um cara que... Não estou negando que possa existir, como eu falei, se eu pudesse eu colocava, né? Para facilitar a minha vida. Mas não é isso que vai fazer com que você perca a salvação e que você aceite o diabo. Não é isso, entende? Não é essa a questão. Que ele prega assim, não, sou do time conservador e tal, mas acho que tá trabalhando mais para essa agenda aí vir para frente, né? Que ele tem... É um candidato a ser anticristo? Eu acho que ele não vai ser o anticristo não, mas ele pode ajudar, dar uma moral pro anticristo, né? Ajudar ali no Hoje não tem ninguém que desponta como possível. A galera lá, tem um setor nos Estados Unidos que acha que é o Trump que vai ser mesmo. Porra. Apesar dele ter um índice de rejeição muito grande, né? Tem gente que odeia. Tem até aquela Trump Derangement Syndrome, né? A galera que quando vê o Trump entra em pânico, fica com raiva, arranca o cabelo. Então, a gente pensa assim, pô, o Trump, ele não tem perfil pra isso. O cara é odiado, né? O cara... Então, é isso que eu tenho dito pra vocês. O Trump hoje não é um forte candidato para liderar esse sistema da besta da terra, que eu acredito que é os Estados Unidos da América, né? Mas é alguém que está dentro do tabuleiro, está criando caos, ok, mas ele não será o presidente do momento em que haverá a união. Para mim não faz sentido ainda essa questão, né? Mas tudo pode ser mudado assim, né? Okay? Ninguém gosta dele e tal. Algumas pessoas gostam, outras não. Mas o Trump, ele tem uma fixação com o negócio de trazer paz para Israel. Sério? Tem. Ele até transferiu a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. O que escandalizou o pessoal palestino, porque eles falam, não, peraí, Jerusalém é dos palestinos, não é? E ele recebeu várias homenagens por isso. Dizendo até que ele é como se ele fosse um novo Messias, um novo Salvador. Nossa. Aí os caras falam, mas não tem como, porque como é que ele vai ser o Messias se ele não é judeu? Aí eu falo, gente, o rei Ciro, da Pérsia, ele liberou o povo do exílio babilônico para voltar para Jerusalém, depois do que o Nabucodonosor levou a galera para lá. Aí, isso era o Império Babilônico. O Império Babilônico foi vencido pelo Império Medo-Persa. Aí era o rei Ciro. O Ciro autorizou a galera, não, pode voltar para casa. Então ele foi visto como uma espécie de Messias, um salvador dos judeus. Então, não é que ele foi visto, foi Deus que chamou ele de ungido, né? O ungido, Ciro, o ungido, né? Foi chamado por Deus, e ele realmente era um pagão, né? Mas perceba o malabarismo para poder colocar alguém na crença, né? Especulações. E aqui tem um problema. Tem muitas pessoas, por não estudar a Bíblia, e eu falo para você que não estuda a Bíblia, você vai ficar escravos de pessoas criativas, né, como esse rapaz aqui, é muito criativo, inteligente, pelo amor de Deus, nada contra a pessoa dele, né? Mas perceba como ele tem informações, como ele tem uma eloquência, e é uma pessoa inteligente, mas o que ele está fazendo aqui, ele está levando o assunto do Apocalipse para um outro nível, não é um nível bíblico. E ele começou falando de Bíblia, mas aonde ele está agora? Agora está em outro planeta, não está na Bíblia. E aqui tem um problema. Você que não estuda as Escrituras, você será escravo de pessoas criativas assim. Existem muitos pastores hoje na internet que têm essa criatividade de falar das teorias, das conspirações, e que está acontecendo isso, porque está acontecendo isso, olha, porque teve uma reunião às escondidas, e porque teve isso, e você vai ficar escravo dessas pessoas, sabe por quê? Porque você não estuda. E você não estuda e não tem tantas informações como essa pessoa tem, né? Então existe uma galera aí
que segue esses pastores de internet, que são criativos, que têm essas informações, né, que traz para nós, nossa, é uma urgência, olha, agora vai, né? Percebe? Desviando a pessoa da palavra de Deus. Porque quando você está nas escrituras, você percebe que não tem nada de sensacionalismo, que o mais importante é você estar pautado nas escrituras, é você andar com Jesus Cristo hoje, né? O amanhã, Deus vai cuidar, o amanhã pertence a Deus. O que você tem que se preocupar hoje não é com a informação do jornal, da notícia que veio dos Estados Unidos ou do Vaticano. Você tem que se preocupar hoje com a tua vida espiritual, hoje, né? A tua comunhão com Deus, o cuidado com a sua família. Ah, não se desespere, né? Se eu pudesse resumir esse vídeo, não caia nessa ladainha de desespero, né, dessas informações aí. E ele é chamado, o Ciro, apesar de não ser judeu, é chamado de Messias na Bíblia. Ele recebe esse título. E aí, o que aconteceu? Quando o Trump fez essa mudança da embaixada, alguns grupos em Israel fizeram moedas comemorativas com Ciro e Trump junto. Como se Trump fosse um Messias igual Ciro, não judaico. Numa pré-candidatura. Tá forte. Tá forte. Você vê o Yuval Harari, aquele Noah Yuval Harari, que escreveu Homo Deus, esse cara. E o que ele não, Sapiens, né? Ele não gosta do Trump, mas numa entrevista agora que fizeram com ele essa semana, acho que até lá no encontro de Davos, o cara falou assim, você acha que o Trump pode voltar? Ele falou, acho que ele tem muita chance de voltar, e se ele voltar vai ser o fim da ordem mundial, vai ser uma nova ordem mundial. Gente, esse vídeo aí é antigo, tá? É antes do Trump se eleger, né? Eu falei, vai bagunçar tudo. Porque ele vai chegar já alterando tudo, né? A relação dele com o Putin, né? Com a China. Isso, relação boa pra caramba dele com o Putin, né? Você vê que ele tá falando, se eu chegar, eu acabo com a guerra na Ucrânia no dia seguinte. Ele falou isso? Falou. E aí o Zelensky falou, Trump, vem aí, pô. Tá. Interessante, né? Já estamos aí no segundo pro terceiro ano do reinado, da presidência dele, e não acabou com a guerra coisa nenhuma, né? Tá chamando ele pra visitar Kiev, né? Vem, então... Parece que o mundo tá clamando por um retorno dele. Nossa! Vem, Trump, é o Messias. Trump ganhou. Já arruma a mala. Entra no helicóptero e ó. Mano. Como é bom assistir isso, né? Vendo esses assuntos do passado que hoje já caiu tudo por terra, né? Mano. E o lance do Papa? O próximo Papa pode ser o anticristo? Tem umas profecias antigas aí, que é a profecia de São Malaquias. Qual que é? São Malaquias é um cara que viveu, não me lembro, 1600 e pouco, é coisa antiga. O Lenny pode dar uma olhada. É a profecia dos papas. Qual que profecia de São Malaquias. Ele disse que o último papa seria ele chama de Petros Romanos, o Pedro de Roma. Esse cara seria o cara que ia receber o anticristo. Receber em que sentido? Receber da moral, de entronizar o anticristo, né? Ou seria o cara que... Gente, essa profecia existe, mas é uma profecia interna da igreja romana. Alguns já dizem que metade desse documento foi forjado, né? Que uma parte realmente existe ali, uma coisa factual, mas depois parece que esse documento foi forjado, que foi um documento que foi feito após o evento, né? Mas isso, essa profecia de São Malaquias e tal, isso não define o Apocalipse. A profecia aqui não fala de papas, tá? E nós sabemos hoje que foi eleito um novo papa, que de acordo com a profecia de São Malaquias, esse seria o último, e que seria o anticristo, e que seria, vamos dizer, que é o próprio diabo encarnado. E aí aconteceu e não virou nada, e mais uma vez essas teorias de conspiração caiu por terra, né? Tá vendo? Cuidado com a notícia do dia a dia, viu? Olhe para a Bíblia. Que ia colocar o anticristo como o escolhido, né? Entendi. O diplomata, o político, o salvador do mundo. Mas ele dá algumas dicas de como seria isso? Quem seria? Então, eles falam que seria o Papa, o pessoal, o Petros Romanos, eu não sei se é na profecia ou isso vem depois. Eles falam que ele é o Papa Negro. Aí os caras falam assim, é porque ele é o quê? É coisa obscura. Tem gente que diz que é por causa das vestes dos jesuítas, porque os jesuítas a indumentária é escura, a roupa. Então eles acham que... muitos acharam que seria o Francisco. Porque o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta. Aí a galera da conspiração já surtou quando ele virou Papa, né? Caramba. Os caras, então é o Papa do Apocalipse. Você vestiu de preto, né? A indumentária é escura. Mas eles estão dizendo... Aí parece que não foi ele, né? Acho que não. Não sei, tá vivo ainda. Mas tem um grupo que tá achando que o próximo Papa vai ser o Papa que vai entronizar o anticristo. Percebe, né? Como é perigoso você ficar interpretando a Bíblia com o noticiário do dia a dia, né? O meu conselho para você é que você estude a Bíblia,
de maneira calma, tranquila, compare os textos bíblicos, olhe para a história, olhe para o contexto do passado bíblico, que isso vai te dar muito mais luz do que você esquecer a Bíblia e ficar olhando para os noticiários, ok? Deus abençoe você, espero ter esclarecido algumas coisas aqui para você, o vídeo já está muito longo, mas a ideia aqui é fazer com que você reflita, cuidado com essas notícias de internet. Não fique elegendo uma pessoa ou outra como anticristo. Tá? Entenda, Deus está cuidando e Deus vai cuidar do seu povo, ok? Deus te abençoe, espero você no próximo vídeo e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente!